Bom, na sequência aqui do treinamento fundamental, a gente vai partir agora para a parte de aplicação na prática. Então, nessa apresentação é focada no para quem está começando a criar modelos hidráulicos, e aqui a gente vai abordar as principais informações que são trabalhadas no modelo hidráulico para redes de coleta de esgoto sanitário. Então, pensando nas informações que são requeridas, então, antes de mais nada, é preciso ter as informações da rede que deseja ser modelada, que é o layout da rede, com as suas propriedades físicas, cargas sanitárias, dados referentes à infiltração que você quer admitir, possíveis locais, caso você já tenha levantado, de ligações parasitárias e conexões com galerias de água pluvial, se for necessária a modelagem hidrológica da chuva, informações operacionais da rede e dados coletados de campo, de vazão e lâmina para fazer a calibração da rede. Pensamos aqui no modelo aplicado para avaliação de uma rede existente. Também temos a situação onde o modelo pode ser aplicado para ajudar no projeto de uma rede ainda a ser construída, onde os dados requeridos são o terreno, as cargas que vão ser aplicadas, admitidas para modelagem e algumas informações como controle de jusante e qualquer outra informação relevante ao projeto. O traçado da rede, o desenho, ele pode ser feito manualmente. Você pode usar as ferramentas de desenho do seu ArcAD ou do seu ArcGIS para desenhar a rede tanto em escala ou em modo esquemático. Você pode usar o seu ArcAD ou o seu ArcGIS integrados com plataformas CAD e BIM para você fazer o desenho da sua rede em escala com precisão de posicionamento, ou você pode fazer o desenho da rede em forma separada num CAD, sem necessariamente estar integrado ao software para posterior integração. E para quem trabalha com redes existentes, você pode conectar com o cadastro, que pode ser um cadastro salvo lá num banco de dados externo ou numa aplicação GIS através de exportação das informações de rede para formatos como Shapefile. Para o layout do sistema, as informações que são necessárias, pensando numa rede existente, são as coordenadas de cada poço, a localização também das bombas e poços de sucção. É importante ter a conectividade dos tubos com os elementos nodais e as informações físicas dessas estruturas, como diâmetro, material, comprimento medido, elevações da tampa, do fundo, tanto do poço quanto dos tubos em si. Todas essas informações podem ser provenientes de diversas fontes de dados, como desenhos CAD, GIS, informações de campo do seu gerenciador de ativos, enfim. Então, há diversas fontes de dados que podem colaborar com a sua modelagem hidráulica na criação do seu modelo. Sobre as propriedades físicas, é importante ter para a rede em si a rugosidade. Então, essas informações normalmente são dados do fabricante ou também de bibliografias, além da sensibilidade do engenheiro para poder manipular essas informações em função da idade da rede ou também das condições de campo. E também temos os equipamentos de bombeamento, as bombas, onde o modelo requer a curva de operação e de eficiência, dado que pode vir do fabricante ou de testes de campo. Outra informação fundamental para a modelagem são as cargas sanitárias. Cargas tais que podem ser inseridas de diversas formas, como valores de vazão em função de um valor médio, mínimo ou máximo, valores que podem ser aplicados em conjunto com curvas de variação, ou também chamadas das curvas de padrão, pensando em modelagem não estática,
E também na modelagem podemos aplicar coeficientes para projeções futuras de aumento populacional das cargas sanitárias. As cargas podem ser definidas através de medições, podem ser definidas através de dados censitários, ou pode ser definidas em função do uso de medição de água com aplicação de coeficiente de retorno. Enfim, há diversas formas para definir o seu carregamento sanitário. Pensando na parte de modelagem de entrada de água de chuva, que pode ser tanto uma carga pontual de entrada, ou também chamado de inflow, ou uma taxa de filtração. Esses valores podem ser inseridos como taxas lineares ou valores já definidos por trecho, um valor de vazão definido por trecho. Ou também pode-se abordar a modelagem hidrológica usando áreas de contribuição para fazer o cálculo da vazão da hidráulica que entra na rede em função do cálculo hidrológico de áreas de contribuição a partir de uma curva de chuva, uma curva pluviométrica. E para entrar com esses dados é imprescindível ter informações do campo, como medições, inspeções, dados de eventos conhecidos de entrada de água de chuva na rede de esgoto. Então é muito importante ter informações muito bem definidas para ingressar na modelagem, para termos o modelo mais próximo da realidade. Com relação a dados operacionais, que envolvem as bombas, os equipamentos de bombeamento ou as estruturas de controle de fluxo, como vertedores e orifícios ou qualquer outra estrutura, como comportas também. Então essas informações são obtidas através de pessoas de campo ou informações históricas de operação e elas podem ser também aplicadas dentro do seu modelo. E sempre no final das contas é importante pensar na calibração que visa deixar o seu modelo mais próximo da realidade. Então é importante ter na sua rede em pontos em pontos ao longo do sistema, pontos de medição de vazão e de lâmina de água para diversos tipos de frequência, situações de tempo seco, tempo molhado. E aí, através dessas medições, é possível fazer o ajuste do seu modelo para ele estar o mais próximo da realidade. As suas simulações podem ter tipos em função da meteorologia, então é bastante comum ter modelos que se diferem em simulações para estiagem em tempo molhado. Os modelos podem ser estáticos ou não estáticos, dinâmicos. Normalmente, quando está em estático, são modelagens para projeto, para dimensionamento e avaliação de sistema. E para análises operacionais, aí já passamos para simulações não estáticas, ou seja, em período estendido, ou usando equações de ondas dinâmicas. Como vimos na apresentação anterior, quando usamos o modelo numérico do SeaWorld, o GVF convexo, nós temos o nosso sistema sempre calculado por subbacias quando temos redes pressurizadas e redes por escoamento à gravidade. Então, quando temos na construção do seu modelo linhas de recalque que fazem a captação desde um poço molhado, vamos dizer, a subrede pressurizada, ela pode desaguar, por exemplo, numa subrede a gravidade ajusante, ou seja, uma segunda parte da rede à gravidade. Então, neste esqueminha, a gente tem um sistema que tem 5 subbacias à gravidade e 3 subbacias para linhas de recalque. Então, até chegarmos no lançamento do sistema. Então, todo sistema, por obrigação, como vimos no primeiro vídeo do tour, é preciso ter um lançamento, um ponto de saída, e aqui podemos ter
nessa aplicação do modelo numérico do seu ArcAD várias subbacias interconectadas umas com as outras. Quando estamos definindo os nossos condutos, temos sempre que definir a sua dimensão. Sempre trabalhamos com informações de tamanho, sempre tomando medidas internas. Então, se for uma seção circular, o diâmetro que entramos no software é o diâmetro interno. Quando temos o dado, a rede sendo trabalhada em escala, podemos ter o comprimento definido através do elemento vetorial, admitindo ou não a variação de altitude, ou seja, podemos trabalhar com o comprimento em escala projetado no plano YX ou trabalhar com comprimento em 3D, que leva em consideração a variação altimétrica, ou seja, ele calcula o comprimento na tangente do tubo. Também definimos o material e a sua respectiva rugosidade. Podemos trabalhar com outros tipos de seção, não só a circular, então os condutos para escoamento livre podem ser irregulares, retangulares, enfim, podemos definir diversos tipos de seções transversal para conduto livre. Nos tubos podemos definir a cota da geratriz inferior interna, tanto de início quanto de fim, e a espessura do tubo. Isso é muito importante para definir cálculos de cobrimento da rede. Os condutos livres podem ser condutos fechados ou abertos. Os canais abertos podem ter a variação da sua seção transversal através da inserção do nó. Então, o nó pode ser usado para fazer a variação de uma seção para outra, ou através do elemento de transição para condutos fechados. Esses são todos os tipos de seção para rede fechada que temos no seu ArcAD e no seu ArcGEMS. Veja que temos tubos com formato de catenária, formatos elípticos, de ferradura, retangular. Então temos diversas opções para a seção transversal da rede. Quando trabalhamos com condutos retangulares ou elípticos, sempre trabalhamos com a definição em função da dimensão horizontal e vertical. Dentro do software há uma biblioteca, como dito no vídeo anterior, com as informações de rugosidade para todas as equações de perda de carga para cada material. Tais informações devem ser consideradas como um exemplo e não como um valor a ser seguido, pois é muito importante que seja seguido informações de bibliotecas locais e os valores que são tidos como regrados por normas ou pelo controlador de quem faz a modelagem. Então, sempre devemos conferir as informações locais da sua região antes de usar as informações das bibliotecas. O comprimento, como dito, pode ser usado tanto em escala como esquematicamente. Esquematicamente a gente define o comprimento nós mesmos, a gente pode desenhar fora de escala e depois o comprimento é definido manualmente pelo usuário, ou pode ser em escala, sendo que em escala pode ser calculado pela distância entre dois pontos no plano XY, ou levando em consideração a variação das cotas, partindo para a modelagem com comprimento em 3D. Temos uns tipos de conduto, que são os condutos virtuais, que é uma modelagem para quando se usa o modelo numérico do Swim. Ou seja, ele só aparece neste modelo numérico. Ele é usado quando não se quer ter cálculo hidráulico, então é uma opção que não é muito usada, inclusive não é
não é indicado o seu uso, mas é uma opção que aparece quando se usa o modelo numérico explícito do SewerGems. É possível fazer a modelagem de sifões invertidos, quando a linha de esgoto fica, a linha hidráulica da rede de esgoto fica sempre acima da rede, tornando a rede afogada, como a imagem aqui na parte inferior do slide é mostrado. Normalmente, se for invertido, tem um diâmetro inferior aos tubos adjacentes, e esse também é uma situação que pode ser modelada no SewerCAD e no SewerGems. O modelo pode comportar estruturas de controle, são elementos que são modelados diretamente nos condutos. São estruturas que podem ser orifícios, podem ser vertedouros, podem ser curvos funcionais, lâmina versus vazão. Esses tipos de controle estão disponíveis não estão em todos os modelos numéricos, ele só não está disponível no modelo numérico do StormCAD, ou seja, ele está disponível tanto no SewerCAD quanto no SewerGems, e pode ser aplicado tanto no início quanto no fim dos tubos. Os poços são elementos muito presentes na modelagem, onde devemos informar algumas propriedades. Então, por exemplo, é muito importante definir as informações de elevação, como a cota do terreno, a cota da tampa. São dois atributos separados, então é possível ter a cota da tampa diferente da do terreno. Por padrão, inicialmente o SewerGems e o SewerCAD iguala a cota da tampa com a do terreno, então se você quiser fazer diferente uma da outra, tem que desligar essa opção no próprio elemento diretamente que está inicialmente ligado. Podemos definir a dimensão a seção transversal do poço, circular ou não circular, e também podemos definir a cota da geratriz inferior do tubo de chegada mais alta que a do poço, para fazermos a queda no poço. Ou seja, no tubo tem a possibilidade de informar a cota da geratriz inferior diferente da do poço conectado a ele. Nos poços podemos colocar as cargas sanitárias diretamente a ele, tanto carga sanitária quanto pluvial. Então aqui a gente tem para cada modelo numérico os tipos disponíveis de entrada de carga. Então temos as cargas já previamente medidas, que é a vazão conhecida. Temos as cargas de entrada, que são cargas que são somadas à rede. Essa vazão conhecida é quando você quer já admitir que a vazão que passa naquele poço já é uma vazão medida, ou seja, meio que para calibração. A carga de entrada é uma carga de entrada mesmo, como o próprio nome diz, então a gente coloca uma injeção de carga na rede, que pode ser tanto sanitária quanto de água de chuva. São dois atributos distintos que estão separados para gerenciarmos da melhor forma possível cargas de origem sanitárias e cargas pluviais. E também temos a modelagem de cargas por área de contribuição para fazer o cálculo hidrológico. Então, tanto a entrada de carga, por exemplo, carga de área de contribuição é abordada nos 4 modelos numéricos. O uso de vazão conhecida para calibração só está disponível nos métodos numéricos de vazão de fluxo gradualmente variado. E para carga sanitária só não está no StormCAD, no racional. E nos outros todas estão disponíveis. Toda a rede precisa ter uma saída, um lançamento. Então todos os elementos de rede têm que estar conectados a pelo menos uma saída.
Se uma bomba ou um poço não tiver interconectado a uma saída, o software vai dar uma mensagem, uma notificação para ter a inserção deste elemento, que é representado com um triângulo. Ele representa um lançamento, que pode ser uma estação de tratamento, pode ser a conexão com uma bacia jusante, que não precisa estar necessariamente modelada, então pode ser uma estrutura já, um poço de chegada, sempre é um poço, né? Seja uma estação de tratamento, né? Então pode ser também um corpo d'água. Então neste elemento é possível definir se é livre, se é uma saída livre ou afogada, qual que é a lâmina de água na saída. Esta lâmina pode ser dinâmica, pode ser uma curva que varia ao longo do tempo, pode ser uma tábua de maré. Então este tipo de estrutura é modelada com o elemento saída de rede, que é um triângulo, e precisa estar presente no modelo obrigatoriamente. Temos uma situação bastante específica na modelagem, que é quando temos a bifurcação de fluxo, ou seja, quando temos num poço uma situação que a água pode sair por dois tubos ou mais, em função da variação do nível hidráulico e do comportamento hidráulico desses tubos a jusante, em declividade, capacidade. Então, quando a gente está usando o modelo numérico do SewerCAD, do fluxo gradualmente variado, a gente consegue fazer esse tipo de modelagem usando uma opção chamada ligação de desvio, pois esse tipo de situação ela só é resolvida matematicamente por equações dinâmicas, por ondas dinâmicas, onde a gente precisa saber, através da interação do fluxo com o tempo e a mudança do nível, quanto que de vazão vai para cada um dos tubos. E quando a gente está no fluxo gradualmente variado, a gente não nesta equação a gente não tem a capacidade de resolver matematicamente essa situação, mas dá para fazer uma modelagem dessa situação através da definição de uma curva, que é esta curva que está mostrada no slide, que é uma curva onde a gente determina no eixo X, em função da vazão que entra no poço, quanto que é desviado para um determinado tubo. Então a gente escolhe um dos dois tubos, normalmente o tubo que tem a cota mais alta. Se tiver um tubo, dois tubos, então a gente pega o tubo mais alto, onde ele vai ter menos vazão do que o primeiro, e a gente fala, em função da vazão que entra no poço a montante, quanto que vai ser desviada para este tubo. Então o software vai simplesmente subtrair a vazão do tubo mais baixo, passando para o outro tubo, fazendo uma matemática simples através dessa curva, como mostrado no primeiro vídeo desta série. Então, neste gráfico, a gente consegue ver um exemplo de um tubo de desvio, que seria a linha vermelha. Então, a gente tem um tubo que a vazão é menor do que a dos outros tubos. Isso aqui é um gráfico tirado do terceiro exercício desse curso, onde nesse exercício a gente faz a modelagem de um tubo de extravasão. Aí neste gráfico a gente está vendo os 4 tubos, o tubo 9, o 13, o 5 e o 4. O tubo 5 e o 4 são os tubos de entrada no poço. O tubo 9 é o tubo mais baixo. E o tubo 5 é um tubo de extravasão mais alto, uma cota mais alta. E só vai ter vazão nele quando o nível de água passa um determinado nível. Então a gente usou a curva de desvio para fazer essa regra. Essa mesma situação poderia ser matematicamente calculada, modelando explicitamente as cotas de geratriz inferior de saída do tubo, de todos os tubos de saída, pela equação de ondas dinâmica, que é o explícito ou
o implícito. Algumas dicas de modelagem. Primeiro, sempre começar com uma área pequena. Tá? Não já parta para a modelagem do sistema como um todo. Sempre vai ser recorrente a encontrar falhas nos dados de construção do modelo. Através dessa modelagem de uma área pequena, você vai encontrar um fluxo de trabalho que melhor se adapte aos dados que você tem aí na sua empresa. E neste modelo pequeno, não construa nenhum cenário de projeção futura até que esta área esteja muito bem modelada e calibrada para a situação corrente. Quando a gente está já fazendo os cálculos hidráulicos e queremos ver os resultados, temos aí as principais fontes de informação de resultado, que são a própria janela de propriedades, usadas também para editar as informações antes de rodar. Temos as tabelas de visualização de informação, tabelas que são as flex tables, são tabelas separadas por tipo de estrutura de rede. Temos os gráficos para ver a variação de qualquer parâmetro hidráulico ao longo do tempo. Podemos ver no desenho o mapa com codificação por cor para ver a rede colorida em função de um resultado, como Y sobre D, vazão, tensão trativa e etc. E essas mesmas informações podem ser anotadas nos elementos em planta ou visualizadas em perfis longitudinais da rede. Na modelagem podem ser criados múltiplos cenários no mesmo arquivo. Então o cenário seria a sua simulação na sua rede. Um cenário ele comporta todas as informações da sua rede e todas as informações são agrupadas em blocos. Cada bloco é chamado de alternativa. Cada bloco guarda um determinado tipo de informação. Então a gente tem um bloco de alternativa com só informações físicas da rede, como diâmetro e cota e material. Temos uma outra alternativa, ou seja, um outro bloco só com informações de carregamento sanitário e por aí vai. Quando a gente está fazendo a modelagem, é muito comum você ter no seu sistema a simulação em diversas situações, como a vazão do sistema corrente em tempo seco e tempo molhado, ou projeções futuras, o seu sistema atual com a projeção de carga para daqui a 20 anos, para tempo seco e tempo molhado, enfim, você pode ter N cenários, N simulações, e essas simulações são criadas em função de um primeiro cenário. Então, esse primeiro cenário é chamado de cenário mãe, e esse cenário mãe vai sendo usado para gerar os cenários filho. Então, o cenário pode ser mãe, depois um filho, então você vai criando uma família, onde muitas informações, vamos já dizer no jargão aqui da modelagem, muitas alternativas podem ser reaproveitadas entre um cenário e outro, dando a herança da mãe para o filho, e aí você só altera a alternativa que tem a informação a ser modificada. Muitas vezes só a de carregamento sanitário ou a só de alternativa de dados físicos. Aí todo o restante das alternativas mantém-se o mesmo, pegando como herança da mãe para o filho. Então é muito comum você ter muitos cenários no seu modelo. É muito importante ter nos seus nomes de cenários e alternativos uns nomes muito bem organizados para você gerenciar da melhor forma o uso, a herança de um cenário mãe para um filho e por aí vai. Um dos tipos das alternativas é a alternativa de topologia ativa, que é usada para você, entre um cenário e outro, fazer a adição de novos elementos, como expansão de rede. Então, com isso é possível, através da criação de uma alternativa de topologia ativa no cenário novo, você poder desenhar redes a mais ou inativar redes para remover, sem necessariamente afetar um outro cenário e poder comparar, por exemplo, um cenário com a rede hoje com a rede com um bairro novo no futuro.
Falando sobre cargas sanitárias, as cargas sanitárias podem ser aplicadas diretamente aos nós. Aliás, na matemática são sempre transportadas até os nós para fazer o cálculo da vazão nos trechos, seja pelo método numérico que for. As cargas elas podem ser cargas constante ou com variação cíclica ou variação distintas. As cargas podem ser classificadas em duas categorias, que são as sanitárias e as cargas de tempo molhado, que são as infiltrações e o inflow, ou carga de entrada. As informações das cargas podem ser provenientes, por exemplo, de medições de consumo de água, ou seja, do cadastro comercial de água, de faturamento, ou informações provenientes de dados de literatura, ou algum padrão que você tenha na sua região, ou por medições em campo. No software há diversas ferramentas para facilitar o carregamento. Então, o carregamento pode ser direto, inserido individualmente no elemento. A carga pode ser uma carga que é adicionada ao nó, ou se for usado o método numérico do seu arcade, usar o atributo no poço chamado vazão conhecida, que serve para já falar qual que é a vazão que sai daquele PV, meio que sobressaindo pelo resultado de montante da rede. E se você já tem medições por exemplo, de dados de faturamento de água, você pode usar a ferramenta Load Builder, que serve para aplicar a rede por espacialidade ao nó ou ao tubo mais próximo. Então você precisa, se você tiver o cadastro comercial já espacializado, o Load Builder ajuda a fazer a aplicação à rede mais próxima. Também o Load Builder pode ser aplicado para usar dados de censo, como dados de densidade populacional ou de número de pessoas. É importante que essa informação seja já espacializada no GIS, no Shape. Aí o software, o Load Builder ajuda a calcular a carga nos nós, usando informações de consumo de carga por pessoa per capita. As edições podem ser individuais pela janela de propriedades ou através das tabelas, que é o centro de controle de cargas sanitárias ou o centro de controle de vazões para cargas de período molhado. Essas duas ferramentas estão disponíveis no menu início do seu arcade ou do seu Gems. Então, entre os tipos de carregamento, então, se a gente for pensar no mais comum, que é se você quiser, por exemplo, inserir uma carga média no nó, no poço, você pode simplesmente aplicar uma carga do tipo de base. Então a gente tem três opções de carga, que é quando a gente informa uma vazão base, e em cima dessa vazão base é aplicado, possivelmente, se for uma simulação não estática, uma curva padrão. Temos este mesmo tipo de carga base, só que em vez de dar uma vazão, você dá uma contagem, que são as cargas unitárias. Aí você fala, por exemplo, num determinado poço, qual que é a carga por contagem, número de pessoas, número de economias, e se for uma simulação não estática, uma curva padrão de consumo para variar essa carga ao longo do tempo. Aí você determina qual que é a carga por economia ou por pessoa e o software faz a multiplicação. Pensando ainda em simulações dinâmicas, em vez de dar uma carga base e uma curva, você pode já dar direto o hidrograma. Aí o hidrograma você já define a curva vazão versus o tempo diretamente no nó. E também tem, se você tiver já a medição de campo, a possibilidade de usar a vazão conhecida diretamente no poço. Pode-se basear as cargas
através de dados medidos, como dito anteriormente, que são as vazões em função do faturamento de água. Normalmente se usa uma taxa de retorno que varia entre 60% e 90% do consumo de água para transformar esta medição em carga de esgoto. Pode-se também usar medições provenientes lá nas estações de tratamento de esgoto. Essas medições ajudam muito para definir as curvas de padrão de consumo. Tá? Então, esses tipos de dados medidos em campo são muito importantes para a construção do modelo hidráulico. Para grandes consumidores, em algumas regiões, podemos ter essas cargas já medidas no próprio local, como áreas industriais ou comerciais, já que dados de medição de consumo de água podem acarretar em erros. Também é possível aplicar cargas sanitárias em função de informações de uso do solo. Normalmente é usado em projetos de redes ou em áreas em redes que já existem, mas tem possíveis áreas de expansão, como áreas residenciais, loteamentos. Aí você pode aplicar taxas unitárias em função do tipo e uso do solo. Então é preciso ter um mapa com os polígonos e os tipos de uso do solo. Aí, em função da rede, o software calcula áreas de contribuição, áreas de influência, e ele faz o cálculo da área, por exemplo, a área dentro de cada área de contribuição referente à residência, comércio, e faz o cálculo da carga final com a ponderação de cada tipo de uso do solo. As cargas unitárias, como dito, é um outro tipo, onde você aplica, em vez da inserção de uma vazão, você indica para cada nó uma contagem de um determinado tipo de carga unitária. Então, o primeiro passo é cadastrar o tipo de carga unitária, ou seja, o que é uma economia, o que é um escritório, um hotel, uma escola. Aí, na sequência, pode-se individualmente em cada trecho aplicar a contagem, o que é por exemplo, num nó quantas economias, aí o software vai saber já o que é uma economia para fazer a multiplicação. E cada tipo de carga unitária pode ter a sua curva padrão assimilada para simulações não estáticas. As cargas unitárias, elas podem ser, além de contagens, podem ser equivalentes à população. Então pode ser o número de economia, número de pessoas, pode ser também em função de área, se for uma área verde, uma área industrial, então pode ser por área também. E tudo isso, no final das contas, vai ser usado para calcular uma vazão, uma carga média. E uma outra forma de aplicar a carga é a carga dinâmica, que varia ao longo do tempo, que pode ser definido com o uso de uma curva padrão, que vai multiplicar um valor de vazão base, ou seja, a curva padrão é adimensional, ou o uso de um ideograma. O ideograma tem a vantagem de poder não ser cíclico, enquanto que o uso de curva padrão é mandatório, que a curva seja um ciclo, ou seja, ela começa com um valor de multiplicador e o último ponto da curva tem que ser igual para fechar o ciclo. E no ideograma, a curva já é a curva final de carga, é uma curva com vazão e com dimensão. Quando trabalhamos com informações de cargas unitárias, podemos aplicar dentro do software coeficientes de majoração de carga para cálculo de vazões extremas ou vazões de pico, em função da população, por exemplo. Então, se a gente tem lá medições, um modelo com cargas medidas em função de uma contagem de economias ou de população, podemos
e nos modelos onde se usa o modelo numérico convexo do seu ERCAD, de fluxo gradualmente variado, aplicar um coeficiente de majoração em função da população, ou pode ser também coeficientes com valor físico. Então é uma forma normalmente aplicada em projetos. Então a gente tem dentro do seu ERCAD alguns métodos já definidos. Então, para cada país, para cada região, temos equações, por exemplo, a equação de Babbitt, de Harmon, que usa a população como base para o cálculo da população de pico, ou seja, podemos ter coeficientes de majoração diferentes ao longo da rede. Então o software vai saber a população de contribuição de montante para jusante e o software vai calculando em função desses métodos. Esse aqui que estão na tabela são só alguns deles. Ele vai calculando o fator de ponderação, de majoração, o fator de pico. E também podemos usar simplesmente um fator de pico, como um coeficiente 1,8 para vazão de pico horária durante o dia. Então podemos ter diversos métodos. Então dentro do software, dentro do seu ERCAD, é possível aplicar todos esses métodos de fator de pico. E aí podemos aplicar esses métodos direto no cálculo. Então lá no modelo a gente tem lá os valores de carga média e a transformação da média para o máximo, feitos através desta ferramenta chamada vazões extremas, disponível no seu ERCAD. Então aqui é um exemplo de uma aplicação do fator de pico. Então a gente pode ter aqui na esquerda uma vazão, por exemplo, sem o uso do fator de pico. Então aqui aplicando o fator de pico de 5. Então aqui teremos um trecho com vazão de 1 que vai ser 5. E onde tinha 2 vai ser 10. Aí na soma vai dar 15. Já com o uso dessas equações, podemos ter essa situação, onde a gente tem aqui nesse trecho o fator de 5, aqui também de 5, em função da população, só que aqui nós temos uma população maior. Aí o fator de ponderamento pode cair para 4. Aí em vez de 15 vai para 12. Então, em função do, por exemplo, isso é uma forma de leitura da aplicação de um método no qual o fator vai sendo reduzido em função da população de montante para jusante. Ao usar a ferramenta vazões extremas, a gente faz a configuração do uso. Então, quando a gente usa o vazões extremas, a gente está obrigatoriamente usando cargas unitárias. Podemos aplicar equações de majoração diferentes por tipo de carga unitária. Então, aqui na tabela, na parte de cima, por exemplo, um exemplo onde, aqui no caso, está usando o mesmo método para carga unitária de escritório ou de um hotel, mas poderiam ser diferentes. Então, aqui na ferramenta de configuração de vazão de pico, a gente escolhe para cada carga unitária o tipo do cálculo de vazão extrema. Aí esta configuração é linkada dentro das opções de cálculo do método numérico convexo. Podemos, para aplicações para planos diretórios, fazer simulações multiscenários fazendo a projeção do crescimento populacional a médio e longo prazo. É importante ter essas informações do crescimento a médio e longo prazo definidos. Normalmente não é o modelador que extrai essas informações de como que a população vai ser aumentada. Isso é uma informação que estudos socioeconômicos extraem. Então é importante ter a referência de onde que vem a informação da projeção populacional para fazer a devida referência durante a modelagem.
O modelo de redes de esgotamento sanitários podem ter diferentes níveis de detalhe, assim como podemos ter isso para redes de abastecimento de água na modelagem. Então, a gente pode trabalhar com modelos com alto nível de detalhe ou o uso de modelos com nível de detalhe menor. Então, por exemplo, a gente pode aplicar a esqueletonização de modelos em redes de esgoto, que consiste em fazer o modelo só com as redes com maior magnitude, removendo ramais e braços de rede com diâmetro menor, fazendo com que um braço inteiro de uma rede seja representado, por exemplo, com um nó somente. E nesse nó concentrando todo o carregamento de montante daquele ponto. Tudo isso é definido de acordo com o escopo do seu modelo. Então, antes de começar qualquer modelo, é importante saber para que vai servir o modelo, qual que é a área que vai ser modelada, qual vai ser a usabilidade e se é necessário fazer o detalhamento total da rede ou se pode fazer um modelo mais simplificado, por exemplo, só com os coletores tronco ou só com as redes principais.